Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das questões teológicas mais fascinantes e que às vezes dá um nó na cabeça: a relação entre a lei de Deus e a sua graça. Parece um conflito, né? Mas quando a gente entende, se revela o coração do plano da salvação. Bom, vamos direto ao ponto. A pergunta que ecoa há séculos é exatamente essa. Se a salvação é um presente, algo que a gente não merece, um ato de pura graça, onde é que ficam os mandamentos? Viraram peça de museu? Essa questão, pessoal, não é só teoria, não. Ela define como a fé é vivida na prática, no dia a dia. Para a gente desembolar essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha para essa tensão que parece existir entre lei e graça. Depois, vamos descobrir o real propósito da lei. Aí, a gente vê como a graça é a solução, dá uma passada pelo grande debate da reforma e, por fim, entende como tudo isso chega numa crise final sobre a obediência. Então vamos começar por essa tensão. De um lado, a gente tem a lei, que é um padrão perfeito, sabe? Um modelo de justiça e santidade. Do outro, a graça, que vem e oferece perdão e salvação de graça. À primeira vista, parece que uma coisa anula a outra. Como é que essas duas realidades podem andar juntas? Pois é, muita gente pensa assim: o Antigo Testamento foi o tempo da lei, e o Novo Testamento é o tempo da graça, como se Deus tivesse mudado o plano no meio do caminho. Mas olha, pensar assim é simplificar demais e perder a beleza da história. A verdade é que existe uma continuidade perfeita no plano de Deus. A lei não foi simplesmente jogada fora. Certo. Então, para entender a lei, a gente precisa ir além daquela listinha de pode e não pode. O propósito da lei é muito mais profundo. Ela não existe por acaso, ela revela algo fundamental sobre quem Deus é. E aqui está o ponto-chave: os mandamentos não são regras aleatórias. Eles são, na verdade, uma tradução do caráter de Deus para a nossa linguagem. Pensa num artista que se expressa na sua arte. É a mesma coisa. Deus expressou os seus princípios de amor, de justiça e de ordem na sua lei. A lei é santa simplesmente porque Ele é santo. E esse verso de 2 Crônicas mata a charada. Ele nos lembra que a base da lei é a própria natureza de Deus. Um ser de justiça perfeita, totalmente imparcial, incorruptível. A lei não é só o que Deus manda a gente fazer, é um reflexo de quem Ele é. E olha que interessante, quando a gente vai para o idioma original, para o hebraico, a gente encontra uma pista incrível. A palavra shafat, que muitas vezes é traduzida como julgar, tem um sentido mais profundo. Significa entrar em controvérsia legal. Isso muda a perspectiva, né? O juízo de Deus não é só para punir, é um ato de restaurar a ordem, de consertar bagunça que o pecado fez e colocar a justiça no lugar. A lei, portanto, é a base para essa restauração. Isso tudo nos leva, então, para a solução. Se a lei é tipo um espelho que mostra a nossa situação, qual é a resposta? A graça. E para entender a graça, a palavra grega charis é fundamental. Ela não significa apenas favor que a gente não merece, mas também poder que capacita. É um presente que não só perdoa, mas também transforma. A resposta não foi anular a lei, mas cumpri-la através desse poder que a gente nunca teria sozinho. Essa citação é muito poderosa porque ela mostra exatamente como a charis, a graça, funciona. Em vez de abolir a lei, a cruz a confirma. A lei exigia justiça, certo? A morte como consequência do pecado. Cristo, num ato de pura graça, pagou essa conta no nosso lugar. A graça não passa por cima da lei, ela a satisfaz por completo. O momento em que o véu do templo se rasga é uma das cenas mais fortes da Bíblia. Aquele véu separava as pessoas da presença santa de Deus. E ele se rasgar de cima para baixo foi um ato de Deus dizendo: o acesso está liberado. A graça abriu um caminho direto para Deus, que não depende mais de rituais ou sacerdotes, mas que é garantido pelo sacrifício de Cristo. Então, o processo fica bem claro. A lei é o espelho que mostra a nossa condição. A gente falha. Cristo entra em cena e cumpre o que a lei exigia. E aí vem a grande virada, a graça, a charis. Não só perdoa a nossa falha, como nos dá poder para viver de acordo com os princípios da lei. A obediência deixa de ser uma tentativa de merecer a salvação para se tornar uma resposta de amor e gratidão de quem já foi salvo. E olha, essa tensão entre obras e graça não é de hoje. Ela foi o centro de uma das maiores revoluções da história, a Reforma Protestante. Naquela época, essas ideias não eram só teoria, elas dividiram reinos e mudaram o mundo, de verdade. Com aquela ironia fina que era só dele, Martinho Lutero expôs o quão absurdo era um sistema baseado em mérito, em obras, na veneração de relíquias para conseguir o favor de Deus.
Ele questionou de frente a ideia de que a salvação podia ser comprada ou conquistada, e trouxe de volta o foco para a salvação somente pela graça, através da fé. E os acontecimentos foram muito rápidos. As 95 teses, em 1517, foram a faísca que começou o incêndio. A tradução da Bíblia para a língua do povo colocou a palavra na mão de todo mundo. O Concílio de Trento foi a resposta da Igreja Católica, e depois de décadas de conflitos, surgiram decretos como o Edite de Nantes, tentando trazer um pouco de paz. E aqui, nessa comparação, a diferença fica claríssima. De um lado, os reformadores dizendo que a justificação é um ato de Deus baseado unicamente na fé. Do outro, a posição do Concílio de Trento, que enxergava a justificação como um processo onde a graça de Deus e as boas obras da pessoa cooperavam. Duas visões bem diferentes de como a salvação funciona. Agora, toda essa discussão histórica nos leva para uma questão final, uma questão profética. O debate sobre lei e graça não acabou lá atrás, na história. Ele se intensifica no cenário do fim dos tempos, onde a pergunta principal vai ser obediência. O livro do Apocalipse, no fundo, não é sobre desastres e monstros. É sobre uma escolha fundamental de lealdade. A grande crise final da Terra se resume a uma pergunta: a quem vamos adorar e obedecer? A resposta a essa pergunta define de que lado cada um está no grande conflito. O Apocalipse nos mostra dois lados bem definidos. De um, os que recebem o selo de Deus, que são identificados como aqueles que guardam os mandamentos de Deus. A obediência deles nasce do amor, da lealdade. Do outro lado, os que recebem a marca da besta, um símbolo da submissão a poderes e leis humanas, que vão contra a lei de Deus. Em resumo, a escolha final vai ser bem clara. Não vai ser uma questão de força, mas de consciência. A lealdade de cada um vai ser testada na decisão de obedecer aos mandamentos de Deus, mesmo que haja pressão, ou de ceder às exigências de sistemas humanos que estão em rebelião. Então, para a gente fechar as contas, a lei é o espelho que nos mostra o problema e, ao mesmo tempo, revela o caráter de Deus. A graça é a solução incrível de Deus que nos salva e nos transforma. E a obediência, ela vira a resposta natural de um coração agradecido à prova da nossa aliança e do nosso amor. Lei e graça não são inimigas, são duas partes da mesma história fantástica de redenção. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se a obediência é a linguagem da lealdade, o que as nossas escolhas de todo dia estão dizendo? Não é uma questão de tentar merecer a salvação, mas de viver como alguém que já foi encontrado por ela. Fica a pergunta no ar. O que a nossa obediência diz sobre a quem de fato pertence o nosso coração?